Gente, deixa eu tirar a máscara, porque a última vez eu só lembrei que estava com máscara. Depois de 20 minutos de sermão. Acredita? 2 vezes isso aconteceu já. Eu estou tão acostumado a usar máscara que isso acontece muito. Mas eu estou muito feliz por estar aqui. Estou feliz por poder rever amigos. Gente que o ministério dá. O ministério, eu não sei o que você já ouviu sobre o ministério, mas normalmente o ministério é muito solitário. Pastores têm poucos amigos. Só que o ministério, ele também revela algumas conexões que são conexões que só o céu poderia revelar. E essa conexão entre pastor Vinícius e pastor Aline são conexões como essa, que só o céu poderia revelar. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que, gente, todo domingo é assim aqui na igreja? Acho que eu vou mudar para cá, irmão. Gente, que bom que eu voltei no dia da tua volta. Que bom. Que bom. Deus é um Deus de detalhe, irmãos. A atmosfera de milagre, de cura, de retorno. Eu precisava estar aqui. Era hoje. Era o único dia. Vinícius falou, não posso. Não, esse também não posso. Esse dia aqui é o único que eu posso. E o único dia que eu posso, qual é o dia? O dia que você volta. Aleluia. E eu posso desfrutar desse banquete de adoração, ser recebido por essa recepção maravilhosa, celebrar junto com uma igreja linda, ter um adorador, um tangedor do meu lado aqui. Gente, coisa linda. Que coisa boa. Agora, melhor ainda, é saber que Deus é o maior interessado que as coisas boas continuem acontecendo na nossa vida. Melhor ainda é saber que não existe coincidência no reino de Deus. Melhor ainda é saber que o arquiteto do universo, o criador do céu e da terra, foi Ele que projetou essa noite para nós. Melhor ainda é saber que nós estamos de pé. Como o pastor Marcos Salles, que é lá da minha área lá, ele diz, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Gente, que coisa linda. Meu Deus. Meu Deus. O corona não vai parar a gente, porque o Egito não parou, o Coliseu não parou, o Leão não parou, Roma não parou, a Pérsia não parou, a Grécia não parou. Não pararam a gente, irmãos. Tentaram, mas não pararam. Há 5 dias atrás, mais ou menos, se eu não me engano, um pouco mais, 6 dias atrás, o primeiro-ministro de Israel fez um comunicado. É óbvio que esse comunicado não saiu na televisão. Ou você esperava que sairia? Não saiu. E o comunicado do ministro de Israel foi: há 70 anos, nós não éramos nada. Há 70 anos atrás, nós éramos um povo espalhado pelo mundo e perseguido. Há um pouco menos, com 6 dias de posse, fomos atacados por todas as nações possíveis e vencemos.
Vencemos uma guerra contra um número infinitamente maior que o nosso em 6 dias. Tentaram nos destruir de todas as formas. Mas parem e pensem, aonde estão os nossos inimigos? Quem fala latim no dia de hoje? Onde está o Terceiro Reich? Onde estão os nossos inimigos? Hoje nós somos uma das 10 maiores nações da Terra. Nossos cientistas ganham um prêmio Nobel de todas as áreas que vocês podem imaginar. Nós produzimos no meio do deserto frutas, legumes. O nosso país não é mais uma terra seca. Nós temos um dos maiores e mais treinados exércitos do mundo. Exportamos tecnologia para diversos lugares. Exportamos tecnologia para as nações. Aonde estão os nossos inimigos? Um dia, os inimigos que hoje tentam nos atacar saberão e reconhecerão que só existe um Deus, Yahvé. Só existe o Criador do céu e da terra. E eles saberão e reconhecerão. Eles jogam bomba contra nós, pensando que nós vamos parar a nossa festa, pensando que nós vamos deixar de celebrar. E é nesse momento que ele diz: mas a televisão não mostra. Estamos celebrando, festejando, trabalhando e continuamos a viver, porque nós não vamos parar. Irmãos, esse é o seu Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus que não dorme, que não pisca os olhos. O Deus que está de olho em você, que está de olho na sua família. Existem coisas que o Espírito Santo me pediu para falar com vocês nessa noite e eu queria compartilhar. Abra sua Bíblia no livro de João. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos falar nessa noite sobre 3 coisas que vão nos ajudar a ser uma melhor família. 3 coisas que, se fizermos, vão nos ajudar a sermos uma melhor família. O texto diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é Tiberíades, seguindo numerosa multidão, porque tinham visto sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus ergueu os olhos e, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Repita comigo: ergueu os olhos. Versículo 6, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para acontecer. Respondeu-lhe Filipe: não temos bastante, 200 denários de pão não seria suficiente para dar a esse povo. Um de seus discípulos, chamado André, o irmão de Pedro, informou a Jesus: está aqui um menino com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Aleluia. E disse Jesus: fazei o povo se assentar, pois havia naquele lugar muita relva, e assentaram-se, pois, os homens de número 5.000. Versículo 11, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu os pães, e também de igualmente fez com os peixes. Versículo 12, e quando já estavam fartos,
Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Repita comigo: para que nada se perca. Assim, pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de pães cevados que sobraram dos que haviam comido. E vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fazia, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Pai, nessa noite nós te reverenciamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom, é o nosso Pai e cuida de nós. Enquanto nós estamos aqui, cuida daquilo que a gente não consegue cuidar. Enquanto nós estamos aqui, guarda aqueles que a gente não pode guardar. Enquanto nós estamos aqui, faz aquilo que a gente não pode fazer. Essa é a oração que a gente faz, orando em nome de Jesus. E que a igreja diga amém. Você pode sentar. Eu não sei você, mas esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. João capítulo 6. É um texto muito, muito rico. É um texto que revela as características de Jesus de uma forma diferenciada. Porque Jesus, ele se apresenta nesse texto de diversas formas diferentes. Eu não sei se você percebeu, mas o texto começa dizendo: depois destas coisas. Que coisas? O que Jesus estava fazendo? De onde ele veio? Qual era o seu objetivo? Por que o capítulo começa com essa expressão? Eu digo a você, Jesus no capítulo 5 estava tentando passar tempo com os seus discípulos. Ele estava tentando fazer o que ele gosta de fazer. Porque se você for ler o livro de Marcos e for reparar a chamada dos 12, a Bíblia vai dizer que antes de dar a eles autoridade, antes de enviá-los, a Bíblia diz que Jesus os chamou primeiro para estar com ele. Uma das grandes características de Deus é o relacionamento. Isso é tão claro, tão notório na história bíblica, em todo o período bíblico, em toda a história da humanidade. Mas a gente vê isso de forma muito clara no Éden. A Bíblia diz que toda a viração do dia, Deus aparecia. Só que teve um dia que foi diferente. O dia que Adão e Eva pecaram. Esse dia foi diferente. O mal entrou neles. Coisas aconteceriam. Jesus viu tudo acontecer. Só que deixa eu te falar uma coisa. Ele não faltou o encontro. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus estava com eles, com pecado ou sem pecado. No dia da tristeza, da angústia, porque era assim que eles estavam. Adão, onde estás? Deus teve que procurar Adão. Teve que invocar a presença dele, porque ele não queria aparecer, ele não queria se relacionar. E é assim que a gente se sente quando a gente comete um erro diante de Deus. Quando a gente briga com a nossa esposa, quando a gente comete um erro no trabalho, quando a gente fala mal de alguém, ou pensa mal de alguém, ou toca naquilo que a gente não deveria ter tocado, pensa naquilo que não deveria ter pensado, é assim que a gente se sente. A gente se sente indigno de estar na presença de Deus, porque Ele é santo.
porque Ele é bom, porque Ele é grande, porque Ele é lindo, e nós ficamos nos sentindo feios, ficamos nos sentindo a pior das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, se foi Deus quem te embelezou, se foi Deus quem justificou você, se foi Deus quem regenerou você, se foi Deus quem santificou a sua vida, que purificou você, nunca diga que Deus é mentiroso. Se Ele diz que você é santo, você é santo. Se Ele diz que você é puro, você é puro. Se Ele diz que você foi regenerado, você foi regenerado. Nada. Engraçado que o pastor Vinícius leu aqui o texto da minha devocional de hoje. Nada, nem altura, profundidade, nada, nem o demônio, nada pode te separar do amor de Deus. Suas meninices, eu quero, não vou mais para a igreja. Nada pode te separar do amor de Deus. Sua inteligência, seu dinheiro, seu status, nada pode te separar. Seus erros, nada pode te separar do amor de Deus. Nada. Porque você está em Cristo Jesus. É na cruz que nós nos escondemos, na cruz de Cristo. Estamos atrás de um sacrifício irrevogável, que nunca precisará de outro. Estamos escondidos atrás daquele que pode todas as coisas. E Jesus está tentando ensinar os seus discípulos, mas Ele não consegue. Porque a Bíblia diz, tanto no capítulo anterior, quanto nesse capítulo, que uma multidão o segue. Para onde Ele vai, essa multidão, ela está seguindo. Eu preciso que você preste bastante atenção nesse movimento. Ele está numa cidade, a multidão o segue, ele vai para uma outra completamente diferente, atravessa um mundo, e quando ele chega lá tem uma outra multidão. E a Bíblia diz que Jesus tenta ignorar isso tudo, porque Ele sobe o monte. E Ele sobe o monte para estar com os seus discípulos. Mas Ele não consegue. E aqui vem o primeiro movimento, a primeira ação. A Bíblia diz que Jesus levanta os olhos e vê. Irmãos, se a Bíblia estivesse falando sobre qualquer outra pessoa, eu teria um entendimento sobre isso. Mas a Bíblia está falando sobre Jesus, aquele que vê tudo, aquele que disse para o discípulo assim: antes de você chegar aqui, eu te vi. Você estava sentado debaixo da árvore. E o discípulo: a Bíblia diz que Jesus, o Deus encarnado, levanta os olhos e vê. Você sabe qual é uma das grandes características de Deus? Que Deus pode tudo. A partir do momento, foca aqui em mim, a partir do momento que Deus não puder mais tudo, Ele não será mais Deus. Deus pode dar a vida, sim ou não? Deus pode tirar a vida, sim ou não? Deus pode colocar um rei no trono, sim ou não? Deus pode tirar um rei do trono, sim ou não? Ele pode tudo. Deus pode lembrar, sim ou não? Sim ou não? Deus pode esquecer, sim ou não? Pode, porque a Bíblia diz que Ele esquece dos teus pecados, joga no mar do esquecimento e dele não se lembra mais.
A partir do momento que eu tirar a característica de que Deus pode tudo, já era, já não é mais Deus. Porque Deus é Deus porque Ele pode tudo. E neste momento, Deus não queria ver a multidão. Ele não queria ver a multidão, ele não queria se relacionar com a multidão. Ele tinha um objetivo claro. Ele queria passar tempo com os seus discípulos. Ele não queria ser atormentado pela multidão. Ele não queria. Não estava no plano de Deus ser incomodado pela multidão. Ele não desejava isso. Ele desejava estar com os seus discípulos e ensiná-los. Só que a Bíblia diz, em um momento, que Jesus levanta os olhos e vê a multidão. Irmãos, quantos de nós, por muitos motivos, não conseguimos levantar os nossos olhos e ver? Quantos maridos não conseguem levantar os olhos e ver uma esposa triste? Quantas esposas não conseguem levantar os olhos e ver um marido desanimado? Quantos pais não conseguem levantar os olhos e ver um filho perdido, com dúvidas sobre quem ele é, sobre o que ele pode fazer na vida, sobre aonde ele pode chegar, sobre o que vai ser do futuro dele? Quantos de nós não conseguem levantar os olhos e ver um pai que talvez não se preparou durante a vida, está passando por dificuldades? Quantos filhos não conseguem levantar os olhos e ver os seus pais enfrentando grandes dificuldades? Às vezes física, às vezes emocional, às vezes financeira. Não levantamos os nossos olhos, não é porque nós somos ruins. Não levantamos os nossos olhos muitas vezes porque a gente não quer enxergar. A gente sabe o preço que a gente vai pagar se a gente levantar os olhos e ver. Porque depois que eu e você levantarmos os nossos olhos, a gente precisa fazer como Jesus. Nós precisamos encarar a realidade como realidade e resolvê-la. Quando Jesus levanta os olhos e vê, automaticamente o seu coração se predispõe a resolver o problema. Onde nós encontraremos comida para essa multidão? E a Bíblia diz que Filipe coloca algo muito prudente diante de Deus e diz: é tanta gente que 200 dias de trabalho comprado de pão não alimenta essa multidão. Como nós faremos isso? Se nós começarmos a trabalhar por meses e receber esse dinheiro por meses e tentar alimentar essa multidão, nós não vamos conseguir, é muita gente. E logo depois vem a segunda ação. A primeira é levantar os olhos. Para que nós possamos viver uma vida melhor com a nossa família, nós precisamos levantar os nossos olhos. E depois que a gente levanta os nossos olhos, vê o tamanho do problema e parte na direção dessa situação, a gente encontra a segunda ação. O problema muitas vezes vai ser maior que a sua capacidade, vai ser maior que a sua inteligência, vai ser maior que a sua capacidade financeira, vai ser maior que as suas emoções, vai ser maior que tudo. Mas o problema não consegue ser maior do que aquele que provê para você.
O problema não consegue ser maior do que aquele que te garante. O problema não consegue ser maior do que aquele que é dono de tudo e está do seu lado. O maior interessado que a sua família seja feliz é Ele, não é você. O maior interessado que a sua família avance, fique com saúde, prospere, que a sua empresa cresça, que você passe no concurso, que você seja o melhor funcionário, que o seu ministério avance, que você fique curado, a Deus. Não é você. E para isso, Ele está do teu lado, andando lado a lado. E quando você apresentar aquilo que você tem para Ele, e dizer: Deus, tudo que eu tenho, eu não tenho 200 dias de trabalho, eu não tenho nenhum dia de trabalho, tudo que eu tenho são 5 pães e 2 peixes, tudo que eu tenho é isso aqui, Deus, eu posso ir até aqui, eu posso fazer até aqui, eu posso ajudar até aqui. Tudo que eu tenho é isso aqui. Deus não quer a minha e a sua irresponsabilidade. Ele quer o que a gente tem. Por que foi tão impactante a oferta da viúva diante de Jesus? Porque ela entregou o que ela tinha. Não tem nada a ver com moedas. Nós espiritualizamos a coisa e acreditamos que o que chamou a atenção de Jesus foram as moedas, mas não foi. O que chamou a atenção de Jesus é que o que aquela mulher entregou era 5 pães e 2 peixes. Entregue o que você tem diante de Deus. Se você tem um filho rebelde, entregue diante de Deus. Se você tem um marido bêbado, entregue diante de Deus. Se você tem uma esposa que não te honra, entregue diante de Deus. Se você tem uma empresa que está quebrada, entregue diante de Deus. Se o seu trabalho você não aguenta mais, entrega o que você tem diante de Deus. Se a sua saúde não é a melhor saúde de todas, entregue o que você tem diante de Deus. Eu não sei quantos dias eu vou viver, eu não sei quantos dias você vai viver. Tudo que eu sei é que se nós entregarmos cada dia, até o resto da nossa vida, diante de Deus, nós viveremos coisas incríveis. Seja um dia, um mês, um ano, 50 anos. Irmão, do que te importa você saber se você vai viver mais um dia, mais 30 dias, mais um ano ou mais 50 anos, se o que te foi prometido foi a eternidade com Ele? O que te importa? Meu Deus, mas será? Deixa eu te falar uma coisa, depois do será, tem a eternidade na glória. Depois do Senhor, tem a eternidade na glória. Depois do eu estou com medo, tem a eternidade na glória. Depois do, meu Deus, mas depois do mais, tem a eternidade na glória. Essa é a promessa que nos põe de pé. Mas o texto vai continuar. E a Bíblia diz que Jesus fazia isso para testá-lo. Jesus é incrível. Irmãos, Jesus é incrível. Eu tenho uma teoria sobre a criação do mundo, não dá tempo de falar agora, mas que tem muito a ver com o livro de João, quando a Bíblia diz, lá no capítulo 2, que os servos sabem de tudo. Jesus é um excelente líder. Deus é um excelente líder. E aqui nesse momento, ele faz uma pergunta a um dos seus, porque como ele não conseguiu fazer o que ele queria, que era discipular os seus, ele queria discipular os seus discípulos. Como ele não conseguiu, ele encontrou uma forma de resolver o problema e ainda assim discipular os seus discípulos.
E ele diz assim, ele faz uma pergunta e Filipe responde. E o texto vai dizer que Jesus já sabia o que ia acontecer, mas ele estava ali. Já que não deu para fazer lá em cima, vamos fazer com eles aqui. Eu vou ensinar eles aqui no meio da multidão. E André chega, apresenta, E Jesus, eu não ia falar sobre isso não, mas vou falar. Jesus diz assim, aquieta o povo, senta eles. Irmãos, o povo estava com fome, o povo estava cansado. Talvez a notícia de que não tinha comida para todo mundo já tinha vazado para pelo menos alguns. Eram 5.000 homens, imagina mulheres e crianças. Talvez já houvesse um pequeno alvoroço ali. E Jesus diz assim, assenta eles, bota eles sentados. E depois Jesus pega o pão e o peixe, dá graça ao Senhor e pede para distribuir. Existe uma situação na minha e na sua vida, uma situação que eu não conheço a sua vida, mas você mesmo conhece. Tem uma situação específica na sua vida que ela só vai se resolver quando você se aquietar. Eu não sei, mas você sabe. Você ainda está se sentindo com fome, cansado, alvoroçado, tentando resolver, tentando fazer, tentando trabalhar, tentando. Shhh. Para. Senta e contempla. Deixa Deus trabalhar por você. Talvez eu tenha vindo aqui só para falar isso para você. Deixa Deus trabalhar por você. Deixa Ele fazer o trabalho dele. Depois que o povo se assenta e os discípulos começam a distribuir, a Bíblia diz que o povo comeu até ficar farto. Porque com Jesus é assim. A medida é sacudida, recalcada e transbordante. E o povo fica farto. Eles recolhem tudo para que não se desperdice nada. E aqui está a terceira ação que eu queria entregar aqui nessa noite. Talvez você já tenha feito tanta força com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, com a sua empresa, com o seu trabalho, com a sua saúde. Talvez você já tenha feito tanta força com você mesmo. Que o seu filho, sua esposa, sua empresa se tornou o resto. O desperdício. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não deixe nada para trás. Não deixe filho para trás, esposa para trás, marido para trás, tio, primo, nada. Não deixa nenhuma unha no Egito, irmão. Não deixa. Não deixa seu trabalho para trás, sua saúde para trás. Não deixa nada para trás. Não desperdice nada que Deus te deu, nada. Porque Deus quer tudo. Sabe o que Deus quer? Tudo. Irmãos, a Bíblia diz que o povo já estava farto. Para que recolher alimento? O povo já estava farto, poderia pegar o que sobrou e jogar fora. Podia pegar o que sobrou e, sei lá, dar numa cidade, não sei. A missão já tinha sido cumprida. Mas com Deus não é assim. Com Deus não fica uma unha no Egito. Nada, não fica nada, nada. Nada fica, nada. Depois disso, eu e você precisamos pegar e aplicar isso na nossa vida. Pega esse texto
essa live vai ficar gravada. Reveja isso tudo. E aplique isso na sua vida. E eu quero concluir te contando o final dessa história. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele fala sobre muitas coisas, inclusive esse é um texto que vai falar sobre ele como pão, seu sangue, e que a gente precisava comer dele, se alimentar dele. E ele entra num discurso com a multidão longo. A maioria de vocês conhece esse texto. Mas a Bíblia vai dizer que do versículo 66 em diante, Jesus, ele tem o resultado dessa conversa. Porque no final do capítulo 6, Jesus diz assim: eu sei porque vocês me seguem. Eu sei porque vocês estão aqui. E isso me faz ser apaixonado por Jesus. Jesus sabia o interesse da multidão e ainda assim os alimentou até os fartar. Deus sabia que a multidão reclamaria do pão do céu, pediria outra coisa e Deus daria carne, e ainda assim o povo reclamaria, e ainda assim Deus continuou cuidando do povo no deserto. Ainda assim Deus os levou para a terra que mana leite e mel, cuidou deles e até pouco tempo eles estão aí vencendo, prosperando. Aleluia! Nós fomos o desdobramento disso tudo, estamos aqui salvos para a glória de Deus, aleluia! Mas tudo isso porque Deus é misericordioso, gracioso e muito bom. Mas não é porque Deus é bom que Ele não vai dizer a verdade. Não é porque o seu pai é bom que Ele não vai dizer não para você quando precisar dizer não para você. Não é porque os pastores são bons, têm um coração maravilhoso, um coração gigante, que eles não vão dizer para você: não, minha irmã, não, você não fará isso. Não, meu irmão, só por hoje, não. Temos muita dificuldade de lidar com os nãos da vida. Mas Jesus está aqui, no capítulo 6 de João, dizendo: eu sei porque vocês me seguem. Vocês me seguem por causa do pão. Vocês gostam de pão, vocês não gostam de mim. Vocês gostam da pirofagia espiritual, vocês não gostam de mim. Vocês não me querem, vocês querem o que eu posso dar a vocês. A Bíblia vai dizer que no versículo 66, um dos discípulos se levanta rápido e diz: Jesus, quem suportará essa mensagem? A multidão, a Bíblia diz que a multidão deixa Jesus falando sozinho e vai embora. Enquanto Jesus ainda estava falando, a Bíblia diz que a multidão vai embora. E o discípulo se levanta e diz isso, e Jesus poderia não falar nada. Ele poderia, como com o jovem rico. Hoje eu vejo o jovem rico ao contrário, né? Jesus, ele olha para o jovem rico, a Bíblia diz que Jesus olhou para o jovem rico e o amou. Irmãos, você tem noção do quanto isso é sério? A Bíblia diz que Jesus olhou para o jovem rico e o amou, ele o amou. Mas a Bíblia diz que quando Jesus colocou as suas condições para ser servido, para ser seguido, o jovem rico se retirou triste. E a Bíblia não diz que Jesus foi atrás dele. E com grande coerência, Jesus faz a mesma coisa com a multidão. O discípulo se levanta, fala o que fala, e Jesus diz assim: vocês não querem ir também não? Eles já foram.
Vocês também não querem ir? Vocês podem ir. E o discípulo fala algo vindo do Espírito. Do Espírito. Ministério de Louvor. Do Espírito, ele fala do Espírito. Ele diz assim, ó: pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Palavra. O discípulo diz: pra onde iremos? Para onde iremos? Se nós nos escondermos no mais alto lugar, lá tu estarás. Se formos para o lugar mais profundo, tu também estarás lá. Onde nos esconderemos do teu amor? Onde nos esconderemos da tua graça? Onde nos esconderemos do teu cuidado? Onde? Nós já abandonamos tudo, nós já entregamos toda a nossa vida para Ti. Nós não somos a multidão, nós somos Teus discípulos. Nós Te amamos, nós Te queremos, nós Te reverenciamos e Te seguiremos para onde for. Para onde o Senhor for, nós iremos. O que o Senhor quiser, nós faremos. Para onde nós iremos, Deus? Talvez existem muitas situações que estão tentando fazer você se tornar uma multidão e abandonar a Deus por causa da dificuldade, por causa da dor, por causa do não, por causa da adversidade. Os inimigos estão fortes demais, mas eu profetizo uma geração de discípulos nesse lugar. Nós não somos multidão. Nós não somos multidão. Bata no peito nessa noite e diz: eu não sou a multidão. Eu sou discípulo de Deus. Eu sou aquele que seguirá com Ele até o fim. Eu não te abandonarei, Senhor. Eu nunca te deixarei. Eu não te deixarei só, porque Tu não me deixas só. Aleluia.